Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões, do Yoga Contemporâneo. Estamos aqui na nossa terceira e última aula, mandando a real do Yoga. O que a gente pode dizer aqui é que, tentando dar um resumo, o Yoga de Patanjali não é o Yoga real. Talvez seja o yoga real se você entender que é da realeza. Aí sim, é um yoga real. Se Raja Yoga para você é o yoga da nobreza, certamente está absolutamente correto você chamar o Yoga Sutras de yoga real. É o yoga da realeza, da nobreza, da alta casta. Que é um yoga acomodado para considerar o Vedas como infalível. Um outro hinduísta, Siddhartha, a gente vai conhecer como o primeiro Buda, não vai considerar o Vedas falível, mas infalível, mas falível, ou seja, pode estar errado. E ele então vai ser expulso, da Índia. E o Bla que ele vai soltar, a cosmologia, a construção narrativa de mundo que ele vai soltar é o que nós chamamos de budismo. Siddhartha, então, utiliza-se sim de práticas yógicas com os povos da floresta. Mas qual? Sei lá, talvez uns mais ascéticos aí, né? E lembre-se, como é plural, há vários, eu não sei qual é, e você também não precisa trilhar uma peregrinação em busca de um yoga original. Você não vai encontrar, ninguém encontrou. É uma busca romântica. Você pode encontrar um yoga da floresta, mas não o yoga da floresta, né? Porque são vários, são plurais. Assim, você pode ler o Yoga Sutras de Patanjali, livro que é importantíssimo, você tem que ler, tem que estudar, porque mesmo sendo a sistematização de um Brahmani, aqui chegou até nós. Você não vai encontrar outra. Você não vai encontrar outra. Você pode seguir um yoga da linha tântrica, mas entenda, ele é tão fechado e hermético, oculto, misterioso, que provavelmente, não com certeza, mas provavelmente, você vai passar por alguns pequenos fascistas que vão considerar a sua interpretação, que só vem de um cara, de um inglês, isso é muito louco, né? Os textos tântricos, né? Um dos principais deles aí foi traduzido por um inglês, portanto, alguém que colonizava a Índia, né? E, óbvio, adivinha da tradição cristã, certo? Então, entenda. Você pode ler o Patanjali. Patanjali certamente vai construir, é muito plausível pensar Patanjali construindo sua sistematização do yoga de forma dual. Quando eu falo dual, significa metafísico, tá? É uma filosofia dualista. Dualismo não é a separação corpo e mente, tá ligado? Filosofia dualista é uma filosofia que vai privilegiar um outro mundo como perfeito, não esse. Platão vai chamar de mundo das ideias, o cristianismo vai chamar de céu, nosso lar vai chamar, o espíritas kardecistas vai chamar de nosso lar, e etc. Então, Patanjali, mesmo que você não identifique esse outro mundo, é muito plausível você pensar, e você vai encontrar muitos colegas seus do yoga assim, entendendo Samadhi, Kaivalya como um outro mundo. Me curtiu na ideia. Sobretudo Kaivalya, ou Kaivalya, sei lá. Quase um céu cristão. Né? Eles são, então,
transcendentalistas. São adoradores da metafísica, né? de uma além da física, metafísica. Então, essa fisicalidade é uma só. Existe uma outra, né? Uma metafísica. Agora, é possível você também pensar o Yoga Sutra por uma versão não dual. Uma versão que não tem metafísica, não tem um outro mundo. A gente vai chamar isso de imanentista, porque é o mundo da consistência, é o mundo da imanência, só tem esse mundo. Então, dual não é uma separação corpo e mente, mas é você entender que corpo e mente não trabalham juntos. Ou que o corpo é algo que deturpa a mente. As suas paixões deturpam a mente. E a mente, então, é o receptáculo, a conexão, a ligação, o link com esse mundo além, metafísico. Vem curtir, vem devagarzinho, bem devagarzinho. A versão metafísica, dualista, é mais fácil de você entender, porque nós crescemos no Brasil com a perspectiva dualista da tradição judaico-cristã. Então é fácil para você entender. Kaivalya é um outro mundo. Né? É um outro mundo, mesmo que seja um estado diferente, né? É um outro estado. Poucos, os escolhidos, olha o nome que você dá, iluminado, olha só. E você então está na escuridão, está nas trevas, olha só, que viagem. Perceber o yoga de uma forma imanente, portanto não dual, é pensar em corpo e mente. Claro, são dois atributos diferentes. Corpo e mente não são iguais. Só que a mente, ou alma, se preferir, qualquer outro nome que você queira dar, é uma imagem do corpo. É o corpo sendo afetado pelo mundo que só existe um, o imanente, por outros corpos, que produzem, então, a mente. A mente, então, é uma imagem, é uma resposta, é uma afecção do corpo, afetado por outros corpos. Então, há um encontro de corpos formando mentes. Uma diferença também é que os yogis, ou quem pauta a vida na filosofia metafísica, na transcendentalidade, acreditando num outro mundo, é que existe um ser, um tal de um eu, que é imaculado dentro de você. Você já é a priori. Essa é a mais difícil de tirar da sua cabecinha. Não que eu queira tirar, mas para explicar. Você acredita piamente, mesmo se dizendo um tântrico aí, a maioria, tântrico, libertário, você acredita que existe um eu dentro de você que é imaculado, é próprio, tem a sua essência. Olha o nome que você vai dar. Um imanentista, um não transcendentalista, um não dual, entende o tal de eu, eu sou Roberto, eu sou Maria, eu sou psicólogo, sei lá o quê, como uma circunstância dos encontros. É temporário. Mas como assim? Pô, eu sempre me entendi, sempre vou me entender como o Roberto. Né? O seu nome é uma convenção social. É uma convenção. Se convencionou chamar você de Roberto. Ou de Maria. Mas você não tem um eu permanente. Né? É só fazer uma regressão aí de pelo menos 20 anos. Você não tem um eu igual a você com 20 anos, tem 40 agora, ou com 12 anos. Isso é claro. Você se transformou no contato com o mundo. Então entenda. Dual acredita no outro mundo. Dual acredita que mente e corpo não se conversam. E dual acredita que há um ser, um eu, Atma, doido, que é imortal. Vai sobreviver. Um não dual, um imanentista, um não transcendentalista, alguém que não acredita na metafísica, não entende nisso. Por quê? Vem comigo que esse é o mais difícil de você entender. Porque um não dual, como só tem um mundo,
só tem uma substância. Você pode chamar de Deus se você quiser. Ou de natureza, talvez fica mais fácil. E os corpos que você vê, de livro, armário, a árvore, a folha, você, a pessoa aí da frente, um cachorro, um pintacilgo, são apenas modificações dessa mesma substância. Modos. Nós, seres humanos, somos formados por 2 atributos de Deus, da natureza ou da substância: corpo e pensamento, ou mente. Extensão e pensamento. Existem uma infinitude de modificações dessa mesma substância. Exemplos? Onda ultravioleta, o magnetismo e mais uma infinidade que você nem tem noção, nem a ciência. É formado só por 2. E essas modificações da mesma substância vão nos encontros que vão ter com outros corpos. Não entendi. Exemplo, por exemplo, a minha fala aqui é um corpo sonoro que está afetando você agora. E está fazendo com que essa afecção afete o seu corpo e produza um pensamento, uma imagem, uma ideia. Sacou? Uma afecção de outro corpo, o corpo sonoro que eu estou emitindo agora, afetando o seu corpo e produzindo pensamentos e ideias. Então a sua ideia, o seu pensamento é só uma transformação, uma imagem, um reflexo, um eco, um resíduo do seu corpo. Se você é um dualista, quando você morre, algo fica. Porque você não é apenas uma modificação de Deus, da natureza. Você é imagem e semelhança. Algo então vai transmigrar ou de corpos, ou de almas, ou vai para um céu, temporariamente no nosso lar, depois volta, sei lá. Para um não dual, quando você morre, não há morte. Você também é imortal. Só que não há resíduo seu. Tudo volta para a substância que você só foi uma modificação. Ou a natureza. Para o corpo você se ligou. Para o corpo é fácil você entender. O corpo decompõe. Volta para a natureza. Debaixo da terra, num caixão, vai queimado, sei lá, joga num rio. Mas você ainda tem uma ideia pré-concebida, totalmente plausível de se acreditar, tá certo? Mas eu estou fazendo a outra parte porque é o mais difícil de você entender. Que é que não existe um eu. Essa construção temporária de memórias que você tem, do nome que você tem, da experiência que você teve, é porque são atualizadas sempre. E aí você entende que isso é uma estrutura sua. Vem comigo, vai devagarzinho. Você já entendeu, mas tá difícil explicar. Vem comigo devagar. Se eu prender você numa gaiola, em praça pública, no alto, e por dias, por meses, por anos, as pessoas passarem por você sem dirigir nenhum olhar para você, mas vão te alimentar com a comida de alguma forma, tá bom? Você tá vivo lá, você não vai morrer de fome, mas tá numa gaiola. Tem cama, se você preferir, não vai morrer de frio, tá? Mas numa gaiola, numa praça pública, onde as pessoas passam, mas te ignoram, leia-se, não, vem comigo agora você vai entender. Não renovam a sua memória de quem você é, você fica despersonalizado. O seu eu se extingue. Dá um tempinho para você pensar sobre isso. O seu eu, quem você entende que é a priori, ou é porque é renovado constantemente. Exemplos, para a gente ficar pé no chão. Alguém que é homossexual no Irã e se muda para o Canadá. E lá
ele se solta, ele se abre. Olha o nome que vai dar: sai do armário. Ele vive um novo eu. Se ele continuasse numa sociedade machista que reprime aquilo, ele ia mais e mais e mais se consolidar num eu que é estruturado socialmente para existir. Vem com o tio na ideia. Isso é fácil de você entender, não para de brigar. Quando ele vai numa sociedade no qual ele se permite aquilo, ele vai poder viver o que ele quiser. É permitido aquilo. Então entenda, não existe um eu a priori, mas existem agenciamentos, afectos que vão transformar você a todo segundo, a todo momento. Quanto maior o número de experiências que você tiver, leia-se, encontros com outros corpos, mais enriquecedor será para você, numa perspectiva não dual. É difícil você entender, né? É difícil de entender, porque há uma crença, uma convicção, uma fé, é convencionada em nossa sociedade, que é pautada no dualismo, compreender que você possui um ser estruturado a priori. Mas não. Você pode ter tendências, tá certo? Não vamos negar a genética. Mas o tal do eu, isso é uma convenção. Eu sou um menino, eu me visto assim, eu faço isso, corte de cabelo, tipo de roupa, o meu nome, a minha essência, a minha honra. Isso é uma construção social. Não tem nada em você a priori que defina quem e o que você é. Então, é possível ler o Yoga Sutra de uma forma não dual? Sim, é possível. É possível. Mas tendo tudo isso que nós conversamos até agora em sua mente e no seu corpo. Você compreender que, por exemplo, yamas e niyamas são códigos morais de conduta. Pensa comigo, como assim alguém deve obrigatoriamente viver sob a égide da continência sexual brahmacharya ou 24 horas da não violência? Ah, mas a não violência é universal. Se você é alguém que vive na tribo Tupinambá, você tem que entrar na guerra contra os Tupiniquins. É o seu código de honra. Vem com o tio. Daquela estrutura social. Aí se você respondeu de forma automática, mas é uma tribo primitivo, pequeno fascista, que está gerando uma retórica de aniquilação de outra forma social organizada diferente da sua. Pegou, maluco? Assim, em qual sociedade a rimsa cabe muito bem? Na nossa cabe muito bem, cabe muito bem. Ponto Tupinambá não é conseguir entender o que você quer dizer com isso. Quer dizer que eu vou entrar na guerra, não posso matar ninguém? Então, se eu capturar um inimigo, eu não vou poder comer ele para pegar a energia de guerreiro dele? Não, é a não violência. Entenda, quando Buda se ilumina dentro de uma sociedade estratificada por castas, ele da segunda casta, dos guerreiros, chega e fala, tive uma revelação, e é o seguinte, malucada, o tal do eu é viagem. O barato aí é o vazio, não é a plenitude. Nós não temos nada em nós que nos preenche, mas é um vazio. Sacou o rolê? É uma outra... Não estou falando quem está certo ou errado, estou muito longe disso. Eu estou querendo mostrar para você a pluralidade possível de cosmologias
que podem e estão sendo agora construídas. A minha pergunta é: qual é a sua? Para a gente fechar. Dentro do yoga, onde você se posiciona? Como um metafísico, dualista, que entende o corpo como um empecilho, por isso você faz práticas para arrefecer as emoções do corpo, para então aflorar algo que é divino, sagrado, imaculado dentro de você? Você é um dualista, um metafísico, e tudo bem. Lê o Yoga Sutras como ele está ali e a sua vida vai ser organizada de fora. Se você critica isso, fala assim, pô, peraí, cara, os kleshas, que é o grande mal no Yoga Sutra, é a causa do turbilhão da mente, dita Vritti Nirodha, é klesha que faz o Vritti acontecer. Ele é causado pela ignorância. A ignorância é a mãe de mais 4 comportamentos ou hábitos: o apego, a aversão, o medo da morte, o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. Então significa que todo mundo orgulhoso, todo mundo medroso, todo mundo apegado, todo mundo aversivo e ignorante? Quer dizer que comportamentos de apego, de aversão, de medo da morte, de orgulho são pensamentos ignorantes? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vem com o rolê comigo, vem no rolê comigo. Quer dizer, então, que eu, que sou um pária, e nem casta eu tenho na Índia de Patanjali do século 8 a.C. Na verdade, não consegui nem ler Yoga Sutra porque eu não sei ler em sânscrito. Quer dizer, mas o cara tá me contando, né? Um brahmane para me converter. Então significa que eu sou um pária, que a minha casta, né? A minha família, foi determinada pelo Vedas, por você, brahmane, que eu tenho que queimar corpos vivos à beira do Ganges a minha vida inteira, e meu filho também, a geração do meu filho, e todo mundo tem que passar a vida queimando corpos à beira de um rio. Se eu me rebelar contra isso, significa que eu estou sendo aversivo à minha casta? Vem com o tio na ideia. Então quer dizer que se eu desejar ser um brahmane, eu ter os seus privilégios como brahmane, eu vou ser então apegado? Está apegado aí, e orgulhoso até eu diria, de querer ser uma casta que você não é. Tá. Então quer dizer que eu não devo temer a morte? Não, claro que não. E te digo mais, Brahmani falando para um cara de uma casta inferior, condenado a sua família por gerações a queimar ad infinito mortos à beira do Ganges, ou catar cocô de vaca da rua. Quer dizer então que eu diria para você, o Brahmani, que você não pode temer a morte, porque olha só, quem sabe você vivendo uma vida pianinho, como eu determino que deve ser a sua vida, um Brahmani organizando a vida de fora de outro. E aqui é um não dualista pensando, tá certo? Você tem que entrar na dramaticidade aqui. Quer dizer, então, que eu, se viver minha vida pianinho, eu vou morrer e se eu der sorte, eu reencarno como um Brahmani. Olha só, que maravilha, sua vida tá maravilhosa. Então entenda, é possível ler os kleshas com uma forma de dominação de classes dominadas, de oprimidos. Sacou? Claro que você pode fazer outra leitura, é claro que você pode. Mas eu também posso fazer essa leitura, é totalmente lógico. Mas para eu conseguir fazer essa leitura, eu preciso olhar o Yoga Sutra não como um texto revelado, ou ver como um texto revelado para a casta superior, né? Qual texto foi revelado para as castas por alguém das castas inferiores e é autorizado pelo Vedas, pelos Brahmanes? Nenhum, né, brother? Nenhum, isso porque as castas inferiores nem sabem ler nem escrever. Então entenda. Se você se posiciona como um yoga dualista ou se você se posiciona como um yogi monista. O yogi dualista tende ao sedentarismo, à imobilidade. Qualquer leitura que não foi legitimada pelo meu mestre, pela minha linhagem, pela minha casta, pela minha tradição, pela minha escola, pelo meu professor, é uma deturpação, uma heresia. Deve ser queimado junto com bruxas. Vem curtir na ideia.
Se você é um não dual, você tende ao nomadismo, você tende a deslocamentos, não é peregrinação. Peregrinação sai de um lugar, chega no lugar sagrado. Um nômade peregrina para locais de melhor lugar para ficar durante uma temporada. Sacou? Se você é um yogi nômade, tende a mobilizações, você olha para um yoga acrobático, um yoga que as pessoas fazem variações do Shavasana, um yoga clown, um yoga do riso, um yoga, sei lá, yoga com ayahuasca, você pode dizer, porra, não curti essa experiência, mas defendo com todas as forças que continue viva a sua singularidade. E eu vou buscar um yoga que neste momento agora, neste contexto político, econômico, social, emocional, agencie melhores afetos que vão potencializar a minha vida e outros que não. Então eu não vou fazer uma prática que eu não gostei e dizer que ele é uma deturpação. Eu vou fazer uma prática, perceber os agenciamentos feitos comigo, as experiências que causaram em mim como não potencializadores da minha perfeição e vou dizer, porra, não foi legal para mim. Tenta lá. Ou posso criar a minha. Esse é o mais corajoso. Comentamos no outro podcast. Você pode criar o seu, mas você não se sente autorizado a criar o seu método, a sua forma, a utilizar o yoga como caixa de ferramentas. É assim que eu vou amarrando esse cast. Você não se sente porque há pessoas dominantes oprimindo você a ter uma interpretação própria, singular, única do yoga. Eles não autorizam você olhar o yoga como os yogis da floresta faziam provavelmente, com uma caixa de ferramentas que você pega as técnicas, mudras, pranayamas, asanas mais um monte de coisa que você misturar com outros sincretismos, como o yoga tibetano, como o budismo tibetano, que mistura com incorporação. É bem diferente o yoga tibetano, do Dalai Lama, do yoga desenvolvido no Japão, o Zen budismo, da monja Koen. É bem diferente, cara. Monja Koen, o cara medita com o olho aberto, é totalmente pautado na imanência, agora. E o budismo tibetano, tanto que existe, eles vão buscar a encarnação de tal... É diferente, é dual. Pegou o rolê, louco? Mesmo no budismo, depois da morte, Siddhartha Gautama, as linhagens vão abrir Mahayana e Hinayana, que eles não gostam de chamar, o Theravada. Então, sacou? O barato, o grande veículo, o pequeno veículo. Né? O pequeno veículo porque ele é mais sedentário, o grande veículo porque ele é mais nomádico. Vem curtindo a ideia. E o yoga, então? Pra gente amarrar com o nosso primeiro. Pode ser uma religião? Pode. Em geral, construído pelos sedentários. Doutrina fechada, posturas fechadas, tem roupa igual, cantos ditado igual, tem que falar bum, 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 tem toda uma métrica. Um yoga nomádico é um yoga mais permissivo a hibridismos, e ele enxerga os hibridismos não como deturpações, mas como singularidades de pessoas que estão usando o yoga como uma caixa de ferramentas. A minha pergunta é, como é que estão usando você com o yoga deles? Rolê! Eu tenho certeza que você tem alguns yogis que são, tipo heresias, tipo o demônio do yoga. E há outros yogis que são tipo os santos do yoga. Por quê? Por que foi construído isso em você? Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Reitero vocês acessarem o meu site, eucontemporâneo.com. Ali vocês vão ter acesso a minhas videoaulas e também ao meu curso presencial, Desformação de Yoga e Meditação. Forte abraço, até a próxima.